Fala, meus amigos, como prometido para vocês, eu falei que ia contar a minha história, contar como eu cheguei até aqui, contar como esse canal iniciou, como tudo está acontecendo e onde a gente está agora. Antes de tudo, eu peço para vocês se inscrever se você não conhece, aciona o sininho. Eu faço projetos carros antigos aí há bastante tempo no Instagram e agora aí estou começando o meu trabalho aqui no YouTube, né? Faço sorteios, ações aí entre nossos amigos, nossos inscritos. E antes de tudo, igual eu falei, se inscreva, deixe bastante like para ajudar a divulgar o nosso canal. Então vamos lá. Tudo começou lá em 2017, faz praticamente aí 10 anos que eu tô aqui mostrando a cara, dando a minha cara a tapa na internet. Tô muito feliz, não posso mentir. Todas as coisas que eu conquistei aí na minha vida foi graças à internet. Eu trabalho desde os meus 13 anos, sou um brasileiro comum igual qualquer outro, né? Igual, não tem história de superação. Aqui no Brasil, ou você acorda cedo e vai ralar, ou você não consegue conquistar nada. Não tiro o mérito de todo mundo aí, não tiro o mérito de ninguém que levanta cedo, vai fazer o seu corre também. E comigo foi a mesma coisa, e graças a Deus aí eu tive a mão dele para me ajudar e chegar um pouco mais longe e um pouco mais cedo, né? Deu muitas coisas certas na minha vida antes do esperado, né? E como que isso tudo começou? E é igual eu falei, eu trabalho desde os meus 13 anos. Eu comecei a empreender com 21 em outra jornada totalmente diferente, mexia com joias, vendendo lá dentro do Mercado Livre com meu pai. Foram 3 anos aí muito legais, de muito aprendizado na internet. E na época era tudo mata ainda, não tinha esse tanto de gente postando, Reels nem existia, né? Era mais foto. Enfim, eu tive um problema com essa empresa de joias e a gente veio a quebrar, veio a perder praticamente tudo. Ficou só a nossa casa, um carro financiado, que eu tinha um Polo, em 2003, acho que o carrinho que valia 12, 13 mil reais. Meu pai também se endividou muito, a gente passou um pouco de dificuldade nessa época, né? E eu fui trabalhar de CLT de novo, não tiro mérito, igual eu falei, isso aí faz parte. Até um amigo meu que me ajudou, uma loja de ferramentas aqui na minha cidade, Franca, né? Eu sou de Franca. E foi uma fase meio depressiva, né? Que eu fiquei um ano me martirizando, falando, cara, podia ter sido diferente, eu podia ter feito de tal forma, de tal forma. E a gente nunca sabe o porquê que Deus faz isso com a gente, né? Tira tudo da gente, né? Porque na época tirou tudo. Quando a gente teve sucesso nas joias, a gente teve 2 motos, na época era as Hornet, tinha 2 Hornet pra gente andar, meu pai tirou um Cruze na época zero, minha mãe tinha o carro dela, meu pai me deu esse Paulinho lá para me andar. Então, assim, foi bem legal, foi uma época muito boa. E aí, quando veio essa avalanche de coisas ruins, todo mundo ficou muito triste, né, dentro de casa. Vamos falar assim, a gente remou 10 passos e voltamos 20, né? Tudo que a gente conquistou, assim, voltou. E um devido dia, eu estava lá trabalhando e meu pai falou que tinha comprado um carro e tal. E aí falei, nossa, que loucura, né? Meu pai é endividado e comprando carro, né? E as contas em casa bem descontroladas. E ele comprou um Opala, um 88, 87, 88. Era um diplomata, carro bem completão. Tinha uma Weber, carrinho. E ele comprou o carro, deu uma entrada, ele tinha juntado, eu não sei como que ele juntou esse dinheiro, conseguiu juntar esse dinheiro, era coisa pouca, era um carro de 12 não, 16 mil reais na época. E aí ele chegou com esse carro lá, tal, empolgado e me mostrando, e sempre tive contato na família com Opalas, né? Mas nunca tive tanto assim igual esse, né? Esse foi o primeiro que eu tive de perto mesmo, né? E o carro era top, sabe? Faltava detalhes, coisas que hoje eu fico pensando, falei, cara, se fosse hoje eu tinha feito aquele carro ficar uma joia. E aí meu pai chegou em casa com aquele carro e eu sempre tive vontade de voltar para a internet, né? Depois que aconteceu, mas eu trabalhava com o Mercado Livre, era terceiro, né?
E ele chegou em casa e a gente saiu para andar. E ele era a Weber 40 dele, acho que era muito antiga, eu tava muito seguladona, né? E aí o carro morria. Aí às vezes você jogava, acelerava primeiro, jogava segundo, o carro, sabe quando você acelera e o carro morre? Enfim, tinha que fazer alguns ajustes desse carro. E aí chegou determinado mês, meu pai não conseguiu começar a não pagar o Opala também. Começou a se apertar de novo e começou meio que enrolar o dono do carro, né? E o cara é até amigo nosso, hoje tá tudo certo. E comprou no Pica-Pau, né, na conversa, e só não passou recibo. E aí meu pai chegou em mim falando pra mim anunciar o carro pra vender e tal, pra ajudar ele. E aí eu lembro que eu já estava estudando sobre tráfego pago, sobre gestão, isso não existia na época, isso aí é 2017, né? A gente está em 2026, hoje todo mundo sabe o que é, mas na época ninguém sabia. E aí eu comecei a fazer tráfego nesse carro. Saí com o carro, fui lá, tirei algumas fotos, lavei o carro, fiz alguns vídeos, fiz anúncio, aí aparecia muita troca, umas trocas assim sem noção, alguns negócios que não interessava na hora, né? A gente precisava mesmo do dinheiro. E por ser um carro muito bom, a gente quis vender um pouco mais caro, né? O carro era bom mesmo, não era um carro ruim. Tinha o problema da Weber, mas era muito fácil de resolver isso aí, né? Ou era comprar um coletor a Weber, ele já resolvia todo o problema do carro. Enfim, e aí gastando dinheiro com anúncio, eu gastando até o meu salário com anúncio, né, na época. E um dia à noite me veio na cabeça, né, essa parte até religiosa eu falo, né? Eu falo que eu acredito que é Deus, né, não é a gente. Isso aí não tem como ser a gente, né? E aí falou, por que você não faz uma rifa? Veio essa voz na minha cabeça, por que você não faz uma rifa, né? Igual tem nas igrejas e liquida esse carro, né? E de primeiro momento, isso foi um pensamento na noite, eu acordei de manhã e comentei com meu pai. Falei, pai, o que você acha tal? E meu pai, inicialmente, ele caiu fora. Ele falou, você tá doido, você vai perder o carro, você vai fazer tipo assim, a gente já tinha perdido muita coisa, a gente tava com muito trauma já, né? Então eu falava assim, você vai perder esse carro, não faz isso tal, você vai arrumar mais um problema, né? E eu sou meio teimoso com as coisas, admito. Até hoje eu sou, para negócio principalmente, eu sou um pouco ousado com os negócios, às vezes as pessoas até se assustam, mas eu gosto de tomar riscos que eu sei que eu dou conta. E aí, eu lembro que ele devia mais ou menos o valor do polo que eu comentei com vocês, né? Comentei, o polo em 12, 13 mil lá. E aí eu falei, cara, se eu der errado, eu vou lá, vendo o polo e quito a dívida do meu pai e pronto, vou tentar. E aí a empresa que eu estava trabalhando estava tendo uma certa dificuldade na parte de internet. Eles não estavam querendo evoluir essa parte de internet e eu comecei a ficar sobrando no time. E fui dispensado. E eu falo, cara, às vezes tudo é para acontecer, né, com a gente mesmo. E eu peguei aquele acerto, eu falei, cara, eu vou enfiar em tráfego pago isso aqui e fazer os sorteios, né? E na época já comecei pelo Facebook, não foi nem Instagram. Entrei em todas as comunidades ali de carros antigos, de Opala, tinha muito clube de Opala, sabe? Muita coisa mesmo. E fui entrando nos clubes e fui chamando os administradores. Eu não tinha sorteio igual tem hoje, rifa, nada, não tinha nada disso. E fui chamando todos e fui conversando. Falei, cara, eu tô fazendo um sorteio e tal, uma rifa para ajudar, tal, vendendo esse carro aqui. E eu fiz 1.000 números de R$ 40 na época. Fiz uma planilha de Excel, e essa planilha só eu mudava. E a pessoa que comprava era até TED que tinha que fazer, não tinha nem Pix. A pessoa fazia a TED para mim, eu ia lá e escrevia o nome manualmente na planilha, falava o número que era e destacava lá em verde pago, amarelo reservado e vermelho disponível, né? E fiz assim a tabela. E o dinheiro do acerto eu chamava os administradores dos grupos e pedia para eles divulgar isso para mim, né, inicialmente. E aí a primeira semana, eu lembro certinho, eu tinha 7 mil, os 7 mil viraram 9, né? Ganhei 2 mil. E falei, cara, eu acho que eu acertei a mão agora. Agora eu acho que eu sei onde que eu vou pôr o meu dinheiro.
E aí abri a página, hoje é nome de Super Opala, já mudei pro meu nome agora também, mas antes chamava Diplomata 88. E comecei a criar conteúdo, fazer foto. Tem até uma foto do meu pai andando com ele, eu gravando com a câmera muito ruim, que eu não tinha celular bom, um equipamento bom. Divulguei e aí comecei a vender. Esse carro eu demorei mais ou menos 6 meses para me fechar ele, 1.000 números de R$ 40, né? Então foi bem sofrido. Aí eu fazia grupos de WhatsApp, todo mundo que comprava eu punha dentro do grupinho de WhatsApp. E na época eu lembro que foram 270 participantes para 1.000 números, né? Mais ou menos a média de 3 números para cada participante aí que foram comprados, né? E a gente fechou. E eu lembro certinho que eu peguei o dinheiro e dei na mão do meu pai, escondido isso. E ele falou, o que você arrumou? Você vendeu o carro? Aí eu contei. Falei que eu tinha rifado o carro, que tinha dado certo, que o dinheiro estava aqui, era só ele pagar o mecânico lá que ele devia, que era o dono do carro. E o restante do dinheiro ele pagar as contas de casa. E a gente pagou muita conta de casa, muito. Assim, eu falo assim que esse período eu ajudei muito a minha família, ajudei muito mesmo todo mundo, né, lá dentro. Enfim, sorteamos o carro foi pro Rio de Janeiro. O menino que ganhou, ele tinha 17 anos, não podia nem dirigir o carro. A mãe dele me ligou perguntando se era golpe, se era com medo, né, de ser alguma coisa errada. E aí eu pedi pra eles, falei, não, manda o guincho, eu pago, tal. Mandaram, aí o carro chegou lá, deu tudo certo. E acabou. E aí eu falei, cara, e agora? Acabou o Opala, pagou as contas, mas e aí, né? Só que sobraram o quê? O Facebook, né? A página do Facebook, a comunidade dentro do WhatsApp e os meninos, a confiança de todos os participantes que falavam, cara, você fez certinho, agradeço. Mas e aí, você vai parar? Faz mais um aí. E aí eu não tinha dinheiro para comprar o Opala. Não tinha mesmo. E aí lá vai eu atrás de Opala aqui em Franca, né? Eu já estava desempregado, não tinha opção. Eu tinha o Polo, né? E aí foi mais uma vez que eu dei mais um tiro, né, no escuro, que eu não sabia o que ia acontecer. Eu acho um Opala muito top, um Opala, acho que 89, 250S, 4 portas, carro top, 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 filé. Mas o carro custava R$ 23.000. E eu falei, cara, se eu vender o Polo queimando ele, eu vou pegar uns 11 na mão, né? E aí como que eu vou fazer? E aí se vai, né? Eu fui lá, anunciei o Polo, eu lembro certinho, eu falo que é Deus, não adianta. Passou 2 dias, um cara de Ribeirão Preto, que é 80 quilômetros da minha cidade aqui, veio aqui, buscou o carro, me pagou em dinheiro espécie. Aí eu fui no estacionamento onde que o Opala tava e dei de sinal, os 11 mil, acho que foi. E falei aqui, ó, você deixa eu tirar o carro só para mim fazer umas fotos e uns vídeos? E aí o dono ficou meio assim e tal, mas deixou, fiz as fotos, vídeos, mandei na comunidade, comecei de novo outra rifa. Aí eram R$ 50, 1.000 números, 50 mil no caso, aí eu ia pagar 22 no carro e ia tentar ganhar 22 em cima para mim pôr o meu dinheiro de volta no bolso, né? E aí eu já fiquei de pé. Aí eu já não tinha mais carro para andar, era o Opala parado no estacionamento e eu a pé. E aí, como a comunidade estava formada e muita gente ia confiando, muita gente não, né? Os 200 e poucos lá, os 200 e poucos se espalharam para outros que foram multiplicando e esse sorteio eu fechei em 3 meses. E foi um momento, foi muito feliz lá em casa. Mais uma vez eu ajudei minha família, dei dinheiro em casa, paguei minhas contas, pus dinheiro no meu bolso e falei, agora eu vou pegar firme só nisso aqui. E aí devagarzinho o Super Opalas foi crescendo. Entreguei esse Opala, depois que saiu para uma divisa da Minas Bahia lá, que é o João, que é até amigo nosso. Depois eu comprei um Opala em São Sebastião do Paraíso, eu lembro de todos porque foi muito difícil tomar esses riscos na época. E as coisas foram acontecendo aos poucos aí, vai fazer 10 anos aí que eu tô nessa, né? Então, assim, é uma história de um pouco de luta, de batalha. A gente nunca faz as coisas sem amor, né? Eu tomei sempre risco das minhas coisas pessoais. Eu não tinha muito, mas eu queria perder, mas
Pra gente que é pobre e arrisca o que tinha, era muito. O carrinho de 12 mil era muito. Quando eu vendi ele e peguei o dinheiro na mão, me veio mil coisas na cabeça. E, enfim, essa é a minha história, é a história por que eu estou aqui ainda, porque eu estou conquistando as coisas, sigo no mesmo toada, no mesmo jeito, criando muito mais conteúdo. Hoje o que eu falo que estraga o mercado são pessoas que entram com má intenção, né? Intenção de lesar o próximo. E é isso. Essa é a caminhada do Super Opalas. Eu estou muito feliz de divulgar e de contar isso para vocês, contar a minha história, contar tudo que eu passei para estar aqui. E hoje eu estou agradecido pelas pessoas que confiam em mim e gostam de mim. Os primeiros clientes até hoje converso com eles e é muito legal essa amizade que eu tenho. Eu não trato só seguidores, eu não sou Deus, Deus que tem seguidores. Eu sou uma pessoa comum, então é todo mundo meus amigos ali. E depois disso eu fiz muito parceria com loja, com pessoas que me venderam carros na região. Hoje eu sou muito conhecido da minha cidade. Na internet também estou começando a ficar. E essa é a história, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o seu like. É a história que eu queria contar. E de agora pra frente é só projetinho. É só todos os carros que eu estou fazendo. E tem mais história para contar da D20, tá? A gente está lá terminando a restauração da caçamba dela. Deixa bastante like aí, comenta se você gostou da minha história. E é isso aí. Valeu!